Santos Americanos. Mas eles não têm vergonha, não. Quando a gente vai reclamar, eles não dão nem prestam atenção no que a gente fala. Seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo vamos falar do rebaixamento agora matemático do América e de um assunto que tem sido motivo de debate nas redes sociais dos torcedores do Coelhão. O América deve entregar os jogos contra Bahia e Vasco para ajudar que os rivais azuis nos façam companhia na Série B do ano que vem? Mas antes de falar dessa polêmica, vamos iniciar esse episódio falando de mais uma partida vergonhosa do América no Brasileirão, perdendo de 3 gols para o vice-lanterna da competição e em casa. Final de Série A do Coelho previsível, né, Marcão? Fala, César, torcida do América Futebol Clube. Eu queria, antes de tudo, dar os parabéns a Marcos Salum, presidente da SAF do América, soberano, Alencar da Silveira Júnior, presidente do Conselho de Administração, não vou citar o cargo da galera toda, né? Mas Américo Gasparini Filho, Euler de Almeida Araújo, Glauco do Carmo Xavier, Ricardo Afonso Raso. Merece também os parabéns o Dobe Alexandre de Araújo, Renato Drummond, Fred Cascardo, parabéns Fred Cascardo. E o Henrique Saliba, talvez vocês não conheçam, é o diretor jurídico, e o Marcone Barbosa, diretor de marketing. Marketing do América deu show esse ano. Também não poderia esquecer de dar os parabéns aos nossos líderes. Juninho, homem de mais de 380 jogos. Parabéns, Juninho. Ao homem de terno. Vou citar só os dois, que eu não quero que ninguém sofra mais, tá? Vou dar os parabéns também a Wagner Mancini e vou ter que dar os parabéns também para o Bustos. Parabéns também à turma do Onda Verde. Merece meus parabéns. Depois de tantos parabéns, César, você sabe que esses parabéns pelo rebaixamento, né? Todas as pessoas que eu citei são responsáveis diretos. E aí tem gente também de conselho que merece também. Nem vou pontuar os nomes também, nem vou citar, porque querendo mudar estatuto, dificultar o acesso. São muitos parabéns pela incompetência e pelo rebaixamento, né, César? E eu ouvi o depoimento do Juninho após o jogo, sofrível. Mas se não houver uma mudança drástica para o ano que vem, se essas pessoas continuarem, não vai ser fácil voltar para ano que vem não, viu, galera? Quem acha que vai voltar fácil, tá enganado. Então, meus parabéns pelo rebaixamento de todos que foram citados. O jogo ridículo. O jogo de quarta-feira contra o Curitiba foi o retrato dessa gestão. Time feio, pouco criativo, com pouco carisma, com pouca vontade, técnico perdido. É tanto adjetivo, é tanta coisa ruim para falar, César, que não dá para você falar assim, por que eu posso falar de bom desse jogo contra o Curitiba? Talvez o Adson ter voltado, né? Que abre uma esperança para que ano que vem ele seja aproveitado efetivamente. Mas o resto, César, como diria uma tia nossa, César, doloroso. Doloroso para quem esteve lá, doloroso para quem assistiu pela TV, pelo Premiere, pela internet. Sofrível, César. Eu não tenho o que falar, porque todos os episódios a gente comentou situações grotescas e é aquilo, por mais que a gente já sabia que o time ia ser rebaixado, quando efetivamente é rebaixado com tantas rodadas de antecedência, mostra como é que foi incompetente a gestão e esse grupo de jogadores, César. E a comissão técnica tem. Aí tem preparador físico, preparador de goleiros, nossos goleiros. Esse jogo contra o Curitiba, o primeiro gol que o Jori levou foi... Marcão, a gente esperava nesse jogo contra o Curitiba o mínimo de vontade do time vencer. Querendo ou não, o América iria terminar essa competição em último lugar pela péssima campanha que fez e pelos jogos que ainda vai enfrentar. Nós perdemos de 3 para Curitiba, imagina nós jogando contra o Palmeiras, possivelmente na disputa pelo título, jogando no Allianz Parque. Quem viu o jogo do Palmeiras contra o Botafogo, pelo menos aquele jogo, viu o nível de competitividade que um time de verdade tem. O Palmeiras demonstrou naquele jogo, depois de estar perdendo de 3-0, o que é vontade de vencer, o que é vontade de jogar, o que é luta, vergonha na cara,
time que perde 3 no primeiro tempo, ele poderia muito bem ficar ali enrolando, enchendo a linguiça, para não perder demais. Não, mas o time foi para frente, virou o jogo e continua na disputa do título do Campeonato Brasileiro. Aí vamos ver nas próximas rodadas. Então, o que se espera de um grupo, de um time de futebol, é isso. É dedicação, é luta, é vergonha na cara, é empenho. E o que a gente viu esse ano no América, no Campeonato Brasileiro, e a cada rodada isso foi ficando ainda mais claro, é um time totalmente entregue, cada um fazendo o que queria. Se um adversário quisesse passar pelo jogador do América, passava. Um time que não competiu, um time que não agrediu no bom sentido o adversário, que não mostrou interesse em honrar a camisa. A gente ouviu muitos jogadores falando aí ao longo desses últimos jogos que vamos honrar essa camisa, terminar o campeonato de uma forma digna, mas não foi isso que eles estão demonstrando, não. Demonstrando uma apatia, uma falta de vontade, como se o campeonato tivesse resolvido a favor do América, como se o América já tivesse classificado para Libertadores com uma pontuação enorme pela frente. Uma coisa tão vergonhosa que não dá nem para a gente ficar analisando taticamente time, quem deveria ter entrado, quem deveria ter saído, quem se destacou. Porque, na verdade, destacar, a gente só pode destacar os negativos, né? Porque positivo a gente não tem nada. Há várias rodadas, há vários episódios, a gente está assim, Bustos, me ajuda a te ajudar. E isso vale para, né, o Jori. Pô, vamos colocar o menino da casa para jogar, já que o Cavicchioli está mal, o Pazinato está mal, vamos dar uma chance para o Jori. O Jori faz o que faz. Jogadores que a gente tem um mínimo de respeito, né, pelo que fizeram ao longo do ano, pela competição, igual o Martínez, igual o Mastriani, Benítez, também jogando uma bolinha murcha. Parece que todo mundo desinteressou pela competição e está vendo que o empenho do companheiro não está sendo 100% também, então se ele não vai dedicar, eu também não vou dedicar. O Bustos, eu acho que viu a furada que ele entrou, porque ele pensou que estava sendo contratado para reerguer um time e encontrou um grupo de jogadores já entregues. Uma vergonha, e vou falar uma coisa que muita gente vai condenar, né? Uma vergonha da gente até sair com a camisa do América na rua, porque um time que leva, será, 69 gols numa competição, que teve não sei quantas viradas ao longo da competição, que faz uma campanha vergonhosa, venceu 4 partidas em 33, 32, que não conseguiu vencer um jogo fora de casa. É ou não é para ter vergonha? A gente pode não ter vergonha da história do América, do tetracampeonato, do que já fez no passado, até pela campanha, pelas últimas campanhas na Copa do Brasil, mas hoje o meu sentimento é de vergonha. E se você, americano, aí está achando que eu estou errado, que bom que você está pensando diferente de mim. Queria ter essa força, essa capacidade de levar uma porretada, não só pelo resultado de mais um 3-0, mas de mais um rebaixamento. E gostaria de ser otimista, igual vários conselheiros e várias pessoas aí, que acham que permanecer com quem está lá, comandando a América, vai resolver e vai reerguer o América novamente. Então, assina embaixo os parabéns que o Marcão deu aí para essa turma toda, e dou os parabéns também para os otimistas, viu? Alguns episódios atrás, há muitos episódios atrás, nós alertamos, falamos, tomara que a gente queime a língua, tomara que a gente toste a língua. A gente está aqui para ser criticado nesse sentido, vocês estão errados e tal. Mas, infelizmente, a gente não estava, né, Marcão? É aquilo que eu digo, nós, como seres humanos, a gente procura, pelo menos a grande maioria, tenta evoluir com o passar do tempo. E já disse várias vezes que eu cometi um erro gravíssimo quando eu decretei, nem lembro o ano, quando o América perdeu para o Bragantino Independência no fim do primeiro turno, o América estava decretado e o América teve aquela reação de fênix e não foi rebaixado. E tem gente que não aprende, né, César? Pelo menos não aprendeu. Não aprendeu. Existem situações que por mais passionais que nós sejamos como torcedores de um time de futebol, a gente quer acreditar, a gente quer mandar energia positiva, mas a gente tem que ser realista. Tem que ser realista. E muitas das vezes,
E vários dos que criticaram tanto a gestão como os jogadores foram criticados por parte de torcedores falando que a gente não estava querendo o bem do América, que nós somos torcedores tóxicos, né? O Hamas, o famoso Hamas, fazemos parte do Hamas agora. E eles são zen. Mas o zen também não enxerga a realidade, né, César? A realidade é dura. O mundo não é maravilhoso. Para quem acha que o mundo é maravilhoso, o mundo não é tão maravilhoso quanto imagina. A gente tem que buscar fazer com que ele seja cada vez mais, seja mais feliz, mais glorioso, né? Mas essa gestão, cara, esses jogadores, infelizmente... E aí eu tenho que resgatar a entrevista do líder Juninho ao final do jogo vergonhoso, mais um, perder de 3 pro vice-lanterna dentro de casa, de que talvez eles tenham perdido o foco, que quando no Mineiro eles esperavam ser campeões, eles ficaram abalados com a perda do título, e na Copa do Brasil eles ficaram abalados com a perda da vaga para a semifinal, e na Sul-Americana eles acreditavam piamente que seriam campeões, tinham chance de ser campeões. Eu sempre digo que a tal da mentalidade vencedora, querer mais, né? Ser ambicioso, óbvio, isso é sensacional, você tem que pensar nisso, mas você tem que planejar a cada momento o que fazer, o que foi feito de errado, o que foi feito de certo. E se você parar para pensar, César, você lembra como a gente foi classificado, como a gente classificou na Sul-Americana? Aquelas partidas horrendas com a América. Eu já disse também, a goleada contra o Colo-Colo e a goleada do Peñarol iludiu tanto a torcida, como esse elenco, como a gestão. Fato este que quando vieram as contratações da janela FIFA, né? Olha o que a gente trouxe, cara. Não vou nem citar o nome de quem veio. Até porque nem escalado. Os caras cometeram ato de indisciplina antes de vir e dentro do América. Mas nós temos o espírito filantrópico, temos a capacidade de recuperar jogadores. E até psicologia foi dito na apresentação do Marcinho e do Pedrinho. Quem nunca errou, disse o soberano. E ele? Errou quantas vezes? Será que ele precisa de um psicólogo também? Interrogação. E eu acho que nós todos estamos iludidos, Marcão, desde o ano passado, quando o América conseguiu a classificação para a Libertadores e o América foi disputar a fase preliminar da Libertadores. É lógico, depois de anos e anos na Série B, sobe, cai, rebaixa, consegue o acesso. Uma Libertadores na vida do América foi algo extraordinário para a gente. Pouca gente imaginava que o América seria capaz de chegar numa Libertadores depois de tantos rebaixamentos, campanhas ruins, sempre brigando para não cair, e surpreendeu e foi disputar a pré-Libertadores. Já no ano passado, sem querer desmerecer, o América enfrentou dificuldades enormes para passar de fase. Os jogos da chamada pré-Libertadores e os jogos da fase de grupo, em que o América acabou fazendo a pior campanha entre os brasileiros, a gente tentou minimizar, a gente estava entusiasmado e a gente colocou para cima, é isso mesmo, o América chegou na Libertadores, agora nós também temos uma Libertadores no nosso currículo, não o título, mas a ter disputado. E esse ano, essa justificativa, para não dizer desculpa do Juninho, é ridícula, porque durante a Sul-Americana e durante a Copa do Brasil, várias vezes, várias partidas, o América jogou com um time alternativo. Foi aí que surgiu o Matheus Henrique, foi aí que surgiu o Breno, foi aí que apareceu o Rodriguinho, foi aí que foi aparecendo outros jogadores que estavam encostados e não estavam jogando. E o senhor Wagner Mancini, no Campeonato Brasileiro, insistia com esse time horrível que está terminando praticamente sem grandes modificações, já que as contratações que a América fez esse ano simplesmente não surtiram efeito nenhum. É melancólico você chegar numa partida contra o Curitiba, o vice-lanterna, você podendo se livrar da lanterna pelo menos em uma rodada dentro da competição, uma rodada. E o América entra no segundo tempo com o Daniel Borges, com o Marcinho, com o Wellington Paulista. Olha as contratações que a América fez esse ano. Olha os caras que estão aí o ano todo recebendo rigorosamente em dia, como o Wellington Paulista, inclusive, falou ao final da partida. Essa turma aí não ganha menos que 100 mil, não sei salário de jogador, normalmente 100 mil esses caras não ganham. Aí você pega 17 contratações, cada um ganhando 100 mil ao longo de um ano todo,
Aí vem falar que tem que vender mando de campo para pagar, sei lá o que, salário e tal. E se tivesse economizado 17 jogadores ganhando no mínimo 100 mil por mês? É uma temporada em que até no início do ano, em janeiro, quando houve apresentação lá no Independência, os jogadores receberam um caderninho, como é que ia funcionar o ano, a programação, não tinha coincidência de jogos, né, de competições, né, não teve essa fase preliminar de Libertadores, né, a fase de grupo da Sul-Americana começou praticamente no final do Campeonato Mineiro. Então, assim, era um ano para tudo dar certo, né? Mas, infelizmente, eles conseguiram fazer que o ano que seria talvez um ano mágico para o América, que poderia ter conquistado o Campeonato Mineiro, que poderia ter ido mais longe na Sul-Americana, que poderia ter se mantido no Campeonato Brasileiro. Tá aí uma turminha aí brigando aí para não cair: Santos, Cuiabá, Goiás, Vasco, Bahia, o time do Barro Preto. Tem uma turma aí que o América podia estar, no mínimo, no meio dessa turma aí, dessa confusão aí. Mas eles conseguiram, praticamente no primeiro turno, decretar o rebaixamento do América. Tiveram um retorno completo para apresentar algum tipo de reação e não fizeram absolutamente nada, foram só piorando. Uma coisa ridícula, patética, e não dá para a gente isentar ninguém desse grupo que fez esse planejamento do América. Muito ruim, sofrível, e vamos aguentar a Série B do ano que vem. Então, a nossa decepção e a nossa até revolta não é só pelo rebaixamento, é pela forma que o América foi rebaixado. Se o América tivesse feito uma campanha, no mínimo, competitiva, a gente estaria, evidentemente, chateados, mas pelo menos a gente poderia falar: não, o América lutou até o final. Mas o América lutou, acho que assim, até a quinta rodada, a sexta rodada do campeonato, depois desistiu. Achou que o milagre ia acontecer e não aconteceu. Achou que os nossos goleiros eram bons e são péssimos. Que a nossa zaga tinha alguém que prestasse, são horríveis. Que o nosso meio de campo era combativo e é fraco. Que os nossos jogadores de canto, né, de lado, eram competentes e se mostraram ineficientes. Enfim, um ano horrível, e hoje esse nosso tom de tristeza, de velório, é porque conseguiram enterrar o América, jogar o América para a Série B de novo, Marcão. E o tom de velório não é só por isso, quer dizer, quando eu digo só, eu não estou querendo minimizar a situação, não. Mas é porque o ano que vem, por mais que uma pessoa saia da gestão, da SAF, ou dois do conselho gestor, a linha de pensamento, a mentalidade é a mesma. E, sendo bem sincero, isso vai ser, pelo menos quando eu estiver vivo, vão ser sempre as mesmas pessoas. Mas eu gostaria muito do ano que vem a gente não ter mais essas lideranças negativas como o senhor Juninho e como o senhor Alê. Se o ano que vem essas duas figuras não estiverem mais no elenco, aí depois você pode até passar a enquete, isso é o resultado da nossa enquete, mas mais do que o futebol apresentado ou o fraquíssimo futebol apresentado que eles fizeram esse ano, eles não são donos do América. Eles não são donos do América. Vou repetir, eles não são donos do América. Eles não podem decidir qual técnico que entra, qual jogador que vai fazer parte desse elenco, desse grupo. Eles não podem contaminar o resto do elenco. E também não sou advogado do diabo. Vi muita gente criticando o Breno. O cara recebeu proposta, parou de jogar. Galera, eu faço sempre comparativo com o mundo corporativo. Se você tem líderes dentro do seu ambiente de trabalho, que eles mandam e desmandam, quem que vai participar dos melhores projetos, os projetos maiores, quem vão ser valorizados, e você não tem espaço, o cara até em algum momento, ele pode ter um poder de reação, chega uma hora que o cara diz: meu amigo, cansei, aqui não dá. Esses caras mandam dentro de escalação, mandam dentro do clube, é respeitado pela gestão. O que vai adiantar eu produzir, sendo quando era para eu ser titular, eu não fui escalado, quando eu entro, eu só entro em fria, e agora que a barca estava... E quando a barca estava furando, ele entrou e mostrou serviço, e volta os mesmos caras. Então, o clima de velório é
pelo rebaixamento, mas também pela perspectiva, já que a mentalidade da gestão vai continuar independente das pessoas, é que esses dois personagens, provavelmente eles vão continuar, César. E aí, a chance de dar errado de novo é muito grande, César. E na enquete dessa semana, a gente perguntou ao nosso fiel ouvinte se você, torcedor do América, manteria a dupla Ale e Juninho para a próxima temporada. 74% votou em de jeito nenhum. 17% só o Juninho. 7% com certeza. E 2% só o Ale. O Ale, eu acho que o Ale votou nele. Ele entrou na enquete e falou assim: vou votar em mim, porque senão vai. Eu já até imagino quem é o torcedor do América que votou no Ale, César. Mas os números são expressivos. 74% de jeito nenhum. Em algum momento o Juninho e o Ale, somente o Juninho, tiveram importância no América. Mas como a gente já comentou várias vezes, é momento, né? Jogador de futebol tem momento. E os dois, ao longo desse ano especialmente, foram piorando a cada jogo, a ponto de os dois jogarem juntos ser uma coisa assim, impraticável. Não funciona. Mas aí a gente teve essa insistência que começou com o Mancini, que falou que ia recuperar os jogadores, só que ele queria recuperar os jogadores colocando os dois para jogar. E o Bustos, depois de um tempo sem utilizar o Ale, acabou cedendo, não sei se é a pressão interna de cima, sei lá da onde, e o Ale foi escalado. E eu até tinha uma esperança que, como ele não ia jogar contra o Coritiba e não vai jogar contra o Vasco, que o América melhorasse alguma coisa. Mas o time está de tal forma que, se eu fosse alguém no América, eu falo assim, vamos perder todos pro WO. Já somos rebaixados mesmo, né? Qual que é a diferença? Mas aí, Marcão, entra no assunto dessa semana nas redes sociais, de que muitos torcedores, em virtude aí do time do Barro Preto, ter entrado na zona de rebaixamento da Série A, que o América deveria entregar os jogos que vai fazer contra Bahia e Vasco, né, que são dois clubes que estão aí disputando com os azuis a permanência na Série A, e muitos torcedores achando que o América deveria entregar os jogos. Eu não sei o que você acha do assunto, eu particularmente sou contra, mas eu acho que o torcedor que é a favor não deve se preocupar muito com isso, porque o América vai entregar jogando o futebol que está jogando. O América jogando, competindo da forma que está competindo, disputando o brasileiro do jeito que está disputando, eu acho que Bahia e Vasco não precisa se preocupar com a América. Se existir algum resquício ainda de querer se manter vivo até pelo menos uma rodada mais à frente, 2, ou até o final da competição, e já se perdeu. O que se pode se esperar do América nos próximos jogos? O que esperar do América contra o Vasco, São Januário lotado, depois do presidente da SAF ter falado que havia uma operação Salva Vasco? Como vocês acham que vai ser o clima agora? Porque o América vai enfrentar uma pressão, uma raiva, uma indignação, e vai ser tudo descarregado nesse jogo de agora. Vi até na internet, Marcão, um torcedor escalando o time, né, que deveria participar dessa partida, colocando assim, Marcinho na lateral direita, Daniel Borges na esquerda, Pazinato, Ale não vai poder jogar, né? Ale, Juninho, Everaldo, né? Todos esses jogadores que nos levaram ao rebaixamento, para jogar lá agora, lá em São Januário, para enfrentar isso, né? Para sentir o que é uma torcida enfurecida, já que, infelizmente, a nossa torcida não é tão grande assim e não pôde fazer a pressão que deveria ter feito ao longo de todo o campeonato e não teve o espaço também em mídia ou o que fosse para demonstrar essa revolta por esse rebaixamento, Marcão. E vou te dizer uma coisa, eu tive a oportunidade de ver grande parte do jogo Vasco de Botafogo, meu amigo, o Vasco, não estou falando que é um primor de time não, porque senão não estaria na situação que está, mas a torcida em cima e o time mostrando uma vontade, uma disposição,
Aí você pode falar assim, putz, mas era um clássico e contra o líder do campeonato, né? Mas a gente, quando enfrenta aqui o nosso rival, você viu o que aconteceu, né? Então, você disse tudo, assim, não precisa entregar os pontos, não. Também não sou a favor de entrar com esse espírito assim, de vamos entregar o jogo, não. Mas não precisa nem pensar nisso, galera. Já com esse futebolzinho furreca, desde o início, quero ver, César, como é que o Juninho vai ser recepcionado lá, a pressão. O Soberano nem deve estar presente, né? Que não vai nem passar no Rio de Janeiro, muito menos perto do São Januário, né? Eu fico imaginando se aquele Eurico Miranda tivesse vivo. Meu Deus do céu, depois daquela declaração. Então, galera, não se preocupem, essa discussão já é decidida. Eu poderia falar assim, pode rolar uma mala branca, né? Para estimular o time a vencer. Mas quando a própria diretoria estimulou, ofereceu uma premiação maior, esse time não ganhou nenhuma. Então não é questão de dinheiro que está movendo essa galera, não, porque o povo é ruim mesmo, sabe? O povo é ruim. Fomos iludidos mesmo. E eles se iludiram. A prepotência desse grupo, representada pelos cabeças, pelos líderes, dentro e fora de campo, uma hora a conta chega. E a conta chegou no final do Campeonato Brasileiro. Lamentável, César. Eu não sei o que dizer para a torcida do América nesse momento. Aí você pode falar, já caiu, depois sobe, é o que a gestão fala. Não, nós já temos experiência e a gente vai dar a volta por cima. Pode até ser que isso aconteça, e torço para isso que aconteça. Mas esse discursinho é muito raso ao meu ver. A discussão é muito mais profunda. A discussão é muito... passa por dentro de conselho administrativo, SAF, lideranças na gestão, marketing, relacionamento com o torcedor que foi jogado no limbo, no lixo. A torcida para essa turma não representa nada, César. Nada. Então reforço meus parabéns a cada indivíduo que eu citei no início do programa. Vocês são responsáveis por esse rebaixamento. Ponto. E fica a minha pergunta, Marcão. Adiantou a diretoria e os jogadores ignorar a torcida? Adiantou aos jogadores não comemorar as vitórias e os gols nos momentos bons junto com a torcida? Adiantou não dar entrevistas, falar que a torcida não entende nada de futebol? Adiantaram as contratações péssimas que fizeram? O dinheiro jogado ralo abaixo? O que a gente espera é que, em algum momento, as pessoas que têm poder de voto do América e as pessoas que podem ser votadas reajam, porque do jeito que está, não dá. Queremos agradecer aos fiéis ouvintes do Santos Americanos que se inscreveram no canal, participaram da enquete, curtiram ou deixaram comentários no YouTube e Spotify, como o Adolfo Parense, Aloysio de Araújo Prince, Antônio Assis, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Fernando Pereira, Flávio Azevedo, Cláudio Vilela, Joaquim Botinha, José Matheus Ventura, Kaique Rodney, Cuba Nights, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Marcos Lacerda, Nicola, Roberto Lopes de Oliveira Neto e Sérgio Souza. Agora que você ouviu o episódio, se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe o seu comentário, mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio que o podcast está disponível. Muito obrigado por nos acompanhar. Na sexta-feira estamos de volta. Abraço e até o próximo programa. Tchau. Uma vergonha.